Você sabe o que significa o termo civilização ocidental? Civilização ocidental é um termo geopolítico que engloba basicamente os países da Europa Ocidental e Central e os países desenvolvidos da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. E, em algumas listas, também incluída a Austrália. O que esses países têm em comum? Bem, primeiro, eles são basicamente ou europeus ocidentais ou colônias de povoamento da Europa, ou seja, colônias que foram povoadas com um grande número de europeus, não apenas exploradas economicamente, como por exemplo a Índia. Esses países são desenvolvidos e economicamente e democráticos, supostamente porque eles compartilhariam uma série de instituições e práticas culturais que teriam lhes feito se desenvolver e por isso também lhes conferiria interesses geopolíticos semelhantes. Logo, eles são unidos em um bloco chamado vagamente de Ocidente. Mas não existe uma concordância entre os próprios ocidentais a respeito de quem faz parte do Ocidente. Por exemplo, é muito comum que pessoas dos países germânicos da Europa mais desenvolvidos não incluam os países do sul da Europa como parte do Ocidente, exatamente pelo fato de serem menos desenvolvidos e de terem uma cultura muito diferente da deles. E nem os norte-americanos, nem os europeus, de forma geral, nos incluem latino-americanos como parte do Ocidente. Sim, o Ocidente não nos considera ocidentais. Embora eu acredite que a maioria dos brasileiros se considere. O conceito de Ocidente é bastante difuso e não tem uma definição clara de quais são os critérios que tornam um país ocidental. Por exemplo, em sites em fóruns de discussão na internet, eu encontro discussões homéricas entre europeus e norte-americanos, se perguntando, afinal, quais são os países que fazem parte do Ocidente. E as listas variam bastante. Aqueles que sempre aparecem são os países germânicos da Europa e a América do Norte. E também a França, que, embora não seja um país germânico, também aparece em todas as listas. É bastante compreensível que os ingleses ou os alemães não incluam a América Latina como parte do Ocidente. Afinal, para a maioria deles, a nossa cultura é uma cultura exótica e distante, e eles conhecem muito pouco sobre ela. No entanto, mesmo os espanhóis e os portugueses não incluem a América Latina como parte do Ocidente, embora incluam a si mesmos, obviamente. O cientista político Samuel Huntington, no seu livro Choque de Civilizações, incluiu todos os países da Europa Ocidental como parte do Ocidente, mesmo os países latinos da Europa. Também incluiu a América do Norte. Ele argumentava que, embora a América Latina tenha de fato uma grande conexão cultural e genética com a Europa, a América Latina seguiu um caminho de desenvolvimento diferente, permanecendo majoritariamente católica, enquanto a Europa, desde o século XVII, fundiu o catolicismo e o protestantismo. A Europa tem uma grande influência católica, mas também uma grande influência protestante. E os países mais desenvolvidos do Ocidente, aqueles que aparecem em qualquer lista que liste os países ocidentais, com exceção da França, são todos países predominantemente protestantes. Huntington também argumentava que a América Latina possui uma cultura política autoritária, algo que a Europa abandonou desde o século XVIII e que nos Estados Unidos nunca existiu. Outro argumento defendido por Huntington e outros que excluem a América Latina do Ocidente é o fato de que as culturas nativas ainda representam uma força muito importante para a formação da identidade de grande parte dos países da região. O desenvolvimento econômico e social da América Latina, que é considerado em média baixo,
também é um empecilho para que o país seja considerado como parte do Ocidente, que é um dos motivos pelos quais os países do sul da Europa também são, por vezes, excluídos do Ocidente pelos países nórdicos e germânicos. Outra razão para a exclusão da América Latina é a miscigenação. O fato de que, na maioria dos países da América Latina, a maior parte da população não tem uma ascendência exclusivamente europeia. Isso faz com que, principalmente a direita, nos países europeus e nos Estados Unidos, exclua a América Latina, já que para eles, para uma parte da população desses países, ser parte do Ocidente significa também ser branco ou majoritariamente branco. Eu, pessoalmente, não tenho certeza se a América Latina, o que inclui o Brasil, né? Eu não sei se deixei isso claro, mas a América Latina não é apenas a América Hispana, isso inclui o Brasil também. Se nós podemos ser considerados ocidentais. Eu não tenho certeza. Eu sei que muitos brasileiros acreditam que sim. Eu mesmo, intuitivamente, sempre considerei o Brasil como parte do Ocidente. Mas depois de pensar a respeito e depois de ler alguns comentários feitos por estrangeiros que estavam debatendo se o Brasil é parte do Ocidente ou não, eu comecei a refletir e talvez, de fato, o Brasil tenha um legado muito grande da cultura indígena e da cultura africana para ser considerado parte do Ocidente, se a gente pensar em Ocidente como a Europa Ocidental e suas ramificações. Mas e você que nesse momento está me ouvindo? Você acha que o Brasil ou que a América Latina como um todo é parte da civilização ocidental? Você se sente incomodado com o fato da gente ser excluído desse grupo? Você concorda que os Estados Unidos e que o Canadá são parte da civilização ocidental ou só os países europeus deveriam ser? Dê a sua opinião, eu vou gostar muito de ouvir, de ler no caso, comente. Eu vou gostar muito de saber o que você tem a dizer sobre esse assunto. Então, até a próxima, eu fico por aqui.